A mente agradece. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Então, de onde você é? Pronto, eu nasci no Pernambuco, cidade de Recife. Ok. Né? Na verdade, a cidade era São Lourenço da Mata, que fica a 45 minutos do Recife. Nasci lá, meus irmãos nascemos lá. A vida da gente não era tão boas assim, mas a gente era bem unidos. A família era unida, apesar do meu pai e da minha mãe depois começar com as brigas deles, porque o meu pai começou a beber muito. A minha avó foi visitar a gente e levou a minha irmã mais velha para São Paulo, foi morar com ela. Então, assim, eu tenho vagamente lembranças da minha irmã Então, a em sua irmã se Pernambuco. separou de você quando você tinha quantos anos? Eu não lembro. Não lembro com quantos anos eu tinha quando a minha avó levou. Você era bem novinha, então. Eu não consigo lembrar muito da minha infância. Assim, eu lembro vagamente coisas que acontecem. Coisas eu acho que me marcou mais. Mas eu não lembro da parte da minha irmã ter ido embora para São Paulo com a minha avó. Isso eu não consigo me lembrar mesmo. Entendi. Eu sei que a minha irmã, quando voltava para visitar a gente, ela parecia uma prima, não uma irmã. E são quantos irmãos? Somos em 5 irmãos. 5, tem e só ela um é a homem. mais velha? Ela é a mais velha. E só tem um que é um homem. Então, você conviveu bem com duas, mas você Convivi. e um irmão homem. Okay. E o meu irmão é. Entendi. Eu sei que a minha irmã, quando voltava para visitar a gente, ela parecia uma prima, não uma irmã. Foram tantos anos longe dela que a afinidade da gente Afinidade. Assim, não é como uma irmã mesmo, é como uma prima que visita a gente de vez em quando. E as outras três não, são irmão mesmo, assim, que, sei lá, não sei como funciona isso, o amor que a gente tem. E depois o meu pai com a minha mãe começou a brigar muito, meu pai já tinha arrumado uma mulher, e aí eles se separaram, os filhos se reuniu para colocar os dois para fora de casa, porque a gente não aceitava os pais em casa, naquela briga que eles estavam. E o meu pai queria pôr a minha mãe para fora para pôr uma mulher na casa, e a gente também não aceitou. Então a gente chegou nele e falou assim: se a minha mãe sair, o senhor também vai ter que sair. Uhum. Ah, mas a casa é minha. Não importa se é a casa de quem quer, porque se o senhor está casado com a minha mãe, a casa também é dela. Então, se ela tem que morar aqui, o senhor vai ter que morar aqui, vai ficar todo mundo junto. É isso que o senhor quer? E aí a minha mãe resolveu sair para não ter brigas. Okay. Minha mãe resolveu sair para morar na casa de uma amiga. E depois a gente falou pro meu pai que ele também tinha que sair, porque não era justo minha mãe ter que estar morando com a amiga, sendo que ela tinha casa. E Val, durante esse processo, assim, você se lembra quanto tempo isso durou? Por exemplo, vocês não falaram, pai, sai, e ele fez a mala e saiu. Não, porque meu pai ele já tinha o costume de estar mais fora de casa do que em casa. Sabe? Então, para ele foi mais simples. Sim. Ele saía, ele passava fim de semana fora de casa, já era com a nova família dele, às vezes ele ficava uma semana com essa família dele. Então, chegou uma hora que ele queria pôr essa mulher dentro de casa. E casado no papel com a sua mãe. Sim, casado no papel com a minha mãe, até hoje. E ele falava assim, que queria que a gente aceitasse essa mulher na casa. E a gente falou que a gente não aceitava. Preferia que ele ficasse morando com ela. Então ele foi indo, e ele acabou que ficou para lá mesmo. A gente não aceitou ele com uma mulher dentro de casa. Uhum. E tanto que quando ele foi, ele não deu mínima atenção pra gente. E a gente ficou tempo sem falar com meu pai, sem ver o meu pai, sem saber do meu pai. Ele também não procurou? Não. De vez em quando ele aparecia. Eu não tinha muita afinidade com ele, já não queria ter tanta essa afinidade. A minha irmã, que supostamente é que se tornou mais velha da casa, minha irmã. Não, a minha irmã. Não, que se tornou sua prima, no caso. Não é aquela que saiu, desculpa. Não, essa a gente já esqueceu dela. Ok, então vamos imaginar 4 irmãos. Desculpa, irmã mais velha, não queremos te eliminar da lista, é só pra gente, eu entender melhor e as pessoas que nos assistem. No caso. Ok. Aqui tá a Vera, e aqui tá a Verônica. A Vera é a encostada mais velha, que seria agora a suposta mais velha da casa, seria a Vera. Ok. Então agora a gente vai entender dessa forma. Mas a maioria das vezes, quem sempre tomou as decisões foi a Verônica, que era encostada a Vera, que era essa aqui. Aqui então, tá quando esse processo, tudo isso aconteceu entre o seu pai e a sua mãe, a Verônica tinha quantos anos? Eu acho que a Verônica tinha uns 19, 20 anos, por aí. Que bom, porque daí
Porque você era muito novinha, seja pelo por aí, visto. sim. Eu tinha 16. Os meus irmãos, eles me protegiam muito, porque os meus irmãos queriam que eu estudasse, queria que eu me tornasse alguém mesmo, então abdicaram do trabalho, da escola, porque o meu irmão parou de estudar, para poder fazer com que eu estudasse, e assim, eu peço imensos perdão para os meus irmãos por eu não ter me tornado aquilo que eles sempre sonharam que eu fosse. Então, assim, é Mas muito você é triste essa feliz? parte. Você é Eu sou feliz? feliz Então, porque eu tenho minha eu família tenho comigo. Então, certeza que isso é o que importa para eles. então a gente tinha uma infância boa, a gente sempre foi muito unidos mesmo, assim, e quando meu pai saiu de casa, que a gente ficamos sozinhos, minha mãe resolveu ir para São Paulo, porque a família da minha mãe já estava praticamente em São Paulo, e a minha mãe foi para São Paulo. No início que a minha mãe foi, ela correspondia com a gente, porque era carta na época, e ela falava que ia buscar os filhos, né? Olha, para os mais novos que nos assistem, comunicávamos por carta, antes das redes sociais. Por carta era. Não tinha nem internet, nada, era carta. Pelo menos a gente tinha carta. Tinha telefone, mas... Sim, o telefone era muito caro. Ou o telegrama, caro. né? O que chegava mais rápido era o telegrama. É verdade. A Vera foi com o meu irmão para São Paulo e ficou eu e a Verônica. Só que a Verônica, ela já estava morando com o namorado dela na casa dele. Entendi. Ela tinha 2 filhos, já estava morando na casa dele. E eu fiquei sozinha. E como foi esse momento para você? Esse meu processo sozinha foi muito difícil, porque a Verônica era quem trazia uma vez na semana, uma vez no mês, não lembro bem, comida para mim, né? E eu lembro que uma vez eu fiquei doente e eu pedi um remédio para o meu pai, e eu tenho uma mágoa que peço perdão para o meu pai, não sei nem se eu aceitei isso mesmo, né? Porque eu pedi um remédio para ele e ele falou assim, se vira. Aquilo foi muito marcante para mim. E a minha irmã, ela ia só assim, de vez em quando levar comida, porque eu não trabalhava, e nessa época foi difícil, porque assim, eu estava passando por algumas necessidades de fome, e às vezes uma amiga minha falava assim, não tinha televisão na minha casa, não tinha televisão, e às vezes eu ia assistir uma novela na casa de uma amiga, e quando era hora de jantar, eles falavam assim, olha, vamos jantar? E eu tinha aquela vergonha de dizer assim, eu aceito, não, e eu falava, não, eu já jantei, e eu não tinha comido nada, sabe? Nossa, e eu voltava para casa ali e falava, por que eu fiz isso, né? Por que eu não aceitei? E voltava para casa, ficava em casa, mas assim, nunca fui de importa de ninguém, pedir nada para ninguém. E eu lembro que uma pessoa que dizia ser muito amigo meu tentou invadir minha casa nesse tempo que eu morava sozinha. E eu tinha muito medo, e ele forçou muito a minha porta, forçou mesmo a minha porta. E eu fiquei com muito medo. Que você estava sozinha. Ai, meu Deus. E eu fiquei com muito medo mesmo, assim, e eu falava assim, e eu sempre rezei, sempre pedi para Deus, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, não deixe que isso aconteça. E eu tinha muito medo mesmo que ele entrasse. Então, eu acho que Deus ali me salvou naquela hora. E por medo de ficar sozinha, o que acontece? Eu fiquei com um amigo meu, comecei a levar um amigo meu para minha casa. Acabei que a gente se relacionou e eu fiquei grávida. E quando eu fui falar... Então você morou sozinha durante quanto tempo? Eu morei sozinha, acho que quase um ano. Tá. Um ano, mais ou menos. E quando eu falei para minha irmã que estava grávida, a minha irmã, ela foi falar com a família dele. E eles falaram assim, não, esse filho não é do meu irmão. A sua irmã vive aí sozinha, a sua irmã deve andar com um monte de gente, não é do meu irmão. E ele simplesmente desapareceu. O pai do meu filho, ele... Desculpa, mil desculpas por te interromper. É porque eu não gostaria de chegar nessa parte. Pessoal, a gente teve ali uns problemas técnicos no início da nossa conversa. E a Val me falou umas informações que eu gostaria muito que ela repetisse. Desculpa, Val, eu quero que você volte um pouquinho ali na sua infância e conte para eles, né, porque agora eu já sei, o que te marcou de positivo na sua infância. Eu acho que isso... me fala mais sobre o seu irmão. Então, o cuidado que o meu irmão tinha comigo em fazer os meus brinquedos. Meu irmão, ele se preocupava, porque a gente via, assim, né, na casa de uma amiga, olha, minha amiga tem uma estante para pôr na sala da boneca, a minha amiga tem um sofá. Eu não tinha. Então, meu irmão fez isso, porque o meu irmão trabalhava. A minha casa é do lado onde faz telhas e tijolos.
Meu irmão que era? trabalhava nessa cerâmica, que era Sim. o quintal da minha casa, era essa cerâmica. Então, assim, o meu irmão pegava os barros lá e ele fazia para mim. Ele fazia sofá, ele fazia panelinhas de barro, fazia estante para mim, sabe? Então, meu irmão fez meus brinquedos. Meu irmão, ele fazia meus brinquedos. E também, assim, eu brincava com o meu irmão, né? Eu acabava brincando com o meu irmão de, sei lá, de fazenda, de cavalinho, de boi, porque, né? E a gente sempre foi muito, assim, de criar coisas. A minha irmã, eu lembro que a minha irmã, às vezes, ela pegava os milho, fazia aquelas bonecas pra gente com aqueles cabelos grandes, aquelas bonecas de milho. Ah, que legal. Porque, para falar a verdade, bonecas mesmo que eu tive quando eu ia em festa de São Cosme e Damião, que estavam dando prendazinhas, e eu ia lá e pegava umas bonecas. Era isso. Ele fazia carros de latas grandes que dava para eu sentar em cima e ele me carregar. Uhum. Sabe? Era muito bom, assim, essa convivência. Assim, eu sentar na janela com o meu irmão e a gente ficar na janela quando tá chovendo, olhando a pista que tá passando lá depois do rio, do outro lado lá, e a gente ficar contando os carros. Os que desce era meu, os que subia era dele, e a gente falava, olha, passou um caminhão, é meu. Viu que caminhão grandão? Aí passava outro, ele, não, o meu é maior. E eu lembro muito disso, são coisas que me marcou mesmo de estar com o Sim. meu irmão, assim, de ver assim, sabe? Dele querer muito uma bicicleta, dele querer muito um tênis, e a gente não poder, sabe, ajudar o meu irmão nessa parte, assim. Porque o meu irmão abdicava de todo o dinheiro que ele tinha para ajudar a gente em casa, porque nessa época meu pai já estava bebendo, já estava saindo com outras mulheres, né? Meu pai Uhum. não queria saber muito da gente. Então, meu irmão ajudava na renda da casa desse jeito, ele parou de estudar, Uhum. né? Meu irmão parou de estudar. E quando foi, eu lembro assim, mais ou menos, não sei se é assim mesmo, mas eu lembro que ele tinha dito assim: a partir de hoje eu nunca mais vou passar fome na minha vida. E ele foi embora para São Paulo, e desde esse dia isso aconteceu. Mesmo sem saber ler, mesmo sem nada, ele foi muito trabalhador, conseguiu Que pessoas bom. maravilhosas no trabalho. Hoje meu irmão já sabe ler e escrever, porque ele estudou em São Paulo, graças a Deus. Tem até carta de condução e carro, olha. Olha o carro que ele disse que é meu, é meu. Sim, sim. Então, Sim, assim, que ele legal. cumpriu com aquilo que ele disse, que nunca mais Sim. ia passar necessidade. Depois disso, aconteceu o que aconteceu comigo, né? E quando eu Uhum. fiquei grávida, o O pai da minha pai. filha, do meu filho, não quis saber. Então a minha irmã falou: não, a gente precisa contar para o meu pai. Eu falei: não quero que conte para o meu pai. Porque mesmo o meu pai não morando com a gente, ainda tinha aquele receio do meu pai de vou fazer esse cara casar com você, vou fazer esse cara assumir o seu filho, e não era o que eu queria. Ah, Porque na entendi. verdade eu fiquei grávida, mas eu não era que eu não gostava daquela pessoa. Eu tinha aquela pessoa por segurança na minha casa, porque eu tinha medo que outras pessoas invadissem a casa e me pegassem ali dentro. Então, quer dizer, ele acabava que se aproveitava da situação, porque a gente não namorava, nunca assumiu um namoro para ninguém. Era sempre à noite que ele ia para minha casa. Então, e aí a minha irmã, ela falou assim: precisamos falar então para minha mãe. Aí eu falei: escreve para minha mãe e diz. Eu fui muito categórica nessa parte também, acho que eu fui grossa com a minha mãe nessa parte também, porque eu falei: escreve para minha mãe e diz que eu tô grávida, se ela quer mandar a passagem para mim. Mas que ela nunca me pergunte quem é o pai do meu filho. Se for assim, eu vou. Se não for assim, eu não quero ir. E a minha irmã acho que escreveu para minha mãe, e a minha mãe mandou um telegrama dizendo assim: olha, o dinheiro vai estar tal dia na conta para você vir para São Paulo. Escutando por fora, minha interpretação disso é que eu acho que a sua mãe entendeu o recado de que aquilo para você virou um bloqueio, não virou uma grosseria o fato de você dizer dessa forma para ela. Provavelmente sua irmã deve ter adiantado ali alguma coisa para sua mãe. Então, Sim. a atitude da sua mãe pensou: não, eu não vou nem dizer nada sobre isso, porque ela já entendeu o recado, né? Por mais que Sim. eu tivesse uma infância muito boa, é como se eu não quisesse viver aquilo mais para trás. Eu, quando estava com 14 anos, eu percebi que o meu pai estava se afastando de casa. Assim, meu pai já estava dentro de casa separado da minha mãe, mas eu não contava para os meus amigos porque eu tinha vergonha de ter os pais separados. Eu tinha vergonha da casa que eu morava. Então as pessoas Uhum. falavam: onde você mora? Eu falo assim: eu moro em tal lugar. Mas não era porque eu tinha vergonha da minha casa. Minha casa não tinha televisão, minha casa não tinha sofá, minha casa, sabe, minha casa não tinha muita coisa, era bem humilde mesmo, mas eu tinha aquela vergonha de não ter nada na minha casa. Uhum. E vergonha de ter os meus pais separados. Então eu tinha aquela vergonha, porque para mim casamento era Sim. para sempre, né? Sim. E Mas isso vai muito quando também da idade, né, que você tinha na época. Não foi por
má intenção da sua parte, Sempre má mentir para as intenção, mas pessoas. sim, Era o jeito que você deu, né, para justificar sim, aquilo que você sim, estava vendo sim. naquele momento. E depois que eu fui para São Paulo, que a minha mãe mandou minha passagem, que eu fui para São Paulo, eu resolvi esquecer o meu passado. Resolvi começar como se fosse eu e o meu filho ali. Então, eu resolvi que aquela parte da minha vida eu ia esquecer. A gente morava num barraco, em São Paulo, morava num barraco, que era um cômodo só. Já morava minha mãe, a minha irmã, a filha dela e o meu irmão. E aí fui eu para lá para dentro também. Então, depois que meu filho nasceu, a gente já tinha mudado para uma casa onde tinha 2 cômodos, que era maior. Então, assim, meu filho não tinha berço, meu filho tinha um carrinho de bebê que ficava perto da cama ali, e às vezes dormia comigo na cama. Meu irmão, como sempre, foi um pai para mim, um pai para o meu filho. Comprou um monte de roupa para o meu filho. Gostaram dessa história? E se eu te contar que tem aqui embaixo, ó, o link na descrição do episódio completo dessa história imperdível. E lá nesse episódio, olha, não vou dar spoiler. Vai lá e confere. Só te digo isso. A mente agradece.